Fala pessoal, tudo bom? Pessoal, esse vídeo aqui eu vou fazer para ilustrar como que eu faço para mim fazer meus aportes, tá? Os gatilhos, os pontos, como que eu faço para usar a ferramenta Fibonacci para mim usar, que essa ferramenta para mim ela é primordial para o meu trade system e para minhas tomadas de decisões, tá bom? Tanto para fazer operações especulativas como para fazer os aportes, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu sempre vou olhar o Ibov. Tá? O que é o Ibov? O Ibov é o índice que replica as ações da bolsa. Ao invés de eu ficar olhando uma por uma, eu olho ele e vejo de uma maneira geral como o comportamento do mercado. Hoje, por exemplo, teve uma leve queda, né? Ele fechou em queda hoje de 0,65, dentro de uma tendência de alta que é normal, essa correção é super normal, né? Logicamente que eu só considero essa correção normal até certos pontos, tá? Até certos pontos, por exemplo, dentro da minha leitura gráfica, até essa região aqui dos 132 mil, 130 mil, seria uma correção saudável. Obviamente, se ele perder esse fundo aqui, deixa eu só mostrar aqui para vocês aqui como que vai ser. Esses fundos aqui, ó, ele abriria um pivô de baixa. Obviamente que se ele abrir um pivô de baixa, já complica a situação do mercado. Pode ser que ele possa jogar o mercado mais lá para baixo. Mas dentro do cenário atual aqui, como o mercado está fechando aqui, até essa região para mim aqui é muito saudável. Tá bom? O que é saudável? Saudável no sentido de ela pode cair até ali que não vai desconfigurar a tendência de alta. Entendeu? Que ela pode voltar a subir. Tá bom? Então vamos lá, vou apagar esses estudos aqui, tá? Só para ter ilustrado mesmo. Então, para mim, como eu falei, é uma correção supernatural. O que eu esperaria? Eu esperaria, a princípio, uma correção até os 134 aqui. Eu olharia como que o mercado ia se comportar nessa região, né? O candle, como que ia se comportar em relação a volume, em relação a fechamento, para me pensar em compras aqui, entendeu? A princípio, eu não faria nada aqui no Ibov, tá? Então eu sempre dou uma olhadinha, dou uma passada pelo Ibov para ver como que o Ibov está, como as ações estão no geral, tá? Depois eu vou para as ações. Hoje eu vou fazer uma análise aqui das principais, tá? Das principais, mas isso replica para todas as ações. Quando eu quero comprar, quando eu quero tomar alguma decisão, obviamente que eu vou olhar uma por uma, tá? Mas é o que eu faço sempre, tá bom? Eu vou pegar as principais aqui, só para a gente fazer uma análise e para ver se, por exemplo, está num ponto interessante, tá? Que eu poderia fazer alguma coisa. Mas não é recomendação de compra, tá? Não estou falando que é para fazer nada, é só para ilustrar como que eu faço, tá bom? Por exemplo, Petrobras para mim aqui, ó. Petrobras para mim, eu sempre dou uma olhada, principalmente num gráfico um pouco maior, né? De tempo maior, que no caso seria o semanal, né? O semanal para mim, eu vou prestar atenção nesse último movimento aqui, ó, nessa última barra dela. Essa última barra dela me chama atenção. É uma barra de compra. Entendeu? É uma barra de compra, essa barra. E obviamente que uma correção é super natural, como eu falei, uma tendência de alta é super natural, uma correção. E ela chegou num ponto para mim que é muito interessante de compra, um ponto muito interessante de compra, que é a retração de 50%, que é essa retração do meio aqui, que está na casa dos 31,10. Ela segurou nessa região, entendeu? Ela segurou nessa região, então, na minha concepção, o que acontece? Ela segurou nessa região, quando ela segurou na região de 50%, na região de 61% do Fibonacci, ela sinaliza um pivô de alta. Ela armou um pivô de alta. Ela fez um padrão que armou um pivô de alta. Ela não confirmou. Para confirmar o pivô de alta, ela tem que romper esse topo. Mas já me liga o sinal de alerta, entendeu? Porque ela está dando sinalização de subir, ela está dando sinalização de compra. Então, o semanal, eu olho o semanal, depois eu venho para o diário. O diário, ele confirma para mim aqui, ó, entendeu? Aqui, ó, ela sentou aqui na retração de 50 e está subindo aos poucos. O mercado nunca vai subir de uma vez. Raramente você vai ver movimentos muito fortes. Acontece uma vez ou outra, mas é raro. O mercado sempre ele vai fazer zigue-zagues, entendeu? Então, o que acontece? Eu vou prestar atenção nesses zigue-zagues aqui para me ver pontos de entrada para mim, tá? Então, por exemplo, uma entrada aqui seria aqui.
uma entrada possível. Seria uma entrada possível aqui para especular ou até mesmo para encarteirar o papel. Até mesmo para encarteirar o papel. Entendeu? Especulando, poderia fazer uma compra aqui em cima, um gatilho de compra aqui em cima, com stop aqui embaixo, e levaria o papel até lá para cima, até o topo, que seria ali a região da cabeça do pivô, se confirmar, obviamente, né? Esse topo anterior aqui. Mas a princípio, ela só está ensaiando mesmo a confirmação, ainda não confirmou. Tá bom? Então, Petrobras para mim é um viés altista, tem um viés altista de Petrobras, entendeu? Essa correção aqui para mim é normal, para mim não me assusta. O que eu posso fazer aqui nesse caso, eu posso de repente puxar esse fibo aqui para esse topo e esse fundo, para me ver a dinâmica do mercado, entendeu? Então, uma região de interesse para mim aqui nessa correção seria na casa dos 31,94, 31,74. Se ele continuar corrigindo nos próximos dias, tá? O que me incomoda um pouco é essa média de 200 aqui, mas ela tá flat, então flat para mim não quer dizer muita coisa, entendeu? Se ela estivesse apontando para baixo, eu ficaria mais preocupado, entendeu? Agora, como ela tá flat aqui, para mim tá não seria ela que me preocuparia. Obviamente que é uma resistência bem importante. Obviamente que quem opera análise técnica sabe que a média de 200 é uma média muito importante. Mas de acordo com a configuração dela aqui, eu não me importaria muito com ela. Mas é um ponto de referência sim, com certeza. Então o que eu esperaria? Para mim, de repente, tomar alguma decisão aqui. Dentro desse movimento pequeno aqui, eu esperaria uma correção, essa região aqui para mim, entendeu? Se ela viesse corrigindo mais, eu olharia o comportamento dela nessa região. Eu sempre vou olhar o comportamento dos preços nessas regiões de interesse aqui, entendeu? O Fibonacci ele me dá essa percepção. E eu vou olhar também o volume financeiro, tá? Tem outros traders que operam com outros indicadores. Eu mesmo particularmente eu não gosto. Eu gosto mesmo só do Fibonacci. Não que os outros sejam ruins, não é questão de ser ruim ou ser bom. É questão só do operacional. O meu operacional, eu opto pelas minhas decisões através de Fibonacci. Tá bom? E a Petrobras está sinalizando alta nos próximos dias. Itaú, por exemplo. Itaú, por exemplo, faço o mesmo estudo, tá? O que acontece? No Itaú também está em tendência de alta. O Itaú, eu espelhei esse movimento aqui que o Itaú rompeu, tá? Essa última pernada de baixa aqui, ó, eu espelhei o Fibonacci, uma projeção de Fibonacci, tá bom? E eu tinha alvo aqui nos 38 e 39. 38 e 39. Ele cravou o alvo de 100%. Esse alvo de 100% é um alvo muito importante para Fibonacci. Para quem usa Fibonacci, é um alvo de muita realização. Entendeu? Então seria possível mesmo esperar uma correção quando ele chegou nessa região. Tá? A questão é que nessa correção, no semanal, ele pivotou para baixo. Ele fez um pivô de baixa aqui. Isso me incomoda um pouco na tendência de alta. E esse pivô aqui foi com uma barra forte e com volume. O que sinaliza para mim ele jogar os preços um pouco mais para baixo. Até essa região aqui, ó, de 33 e 33 do Itaú, para mim é tranquila uma correção. Super tranquila, super saudável aqui para tomada de posição na compra. Mas obviamente que não é chegar nessa região e comprar, não é isso. Você vai olhar o comportamento do preço, você vai fechar, você vai olhar como que o mercado se comporta nessa região. Entendeu? É todo um contexto que você tem que sempre olhar. Mas a princípio é uma tendência de alta, tá? Uma tendência de alta, só que ele fez um pivô de baixa no semanal, né? No diário, o que acontece? O que eu esperaria no diário aqui? Eu venho pro diário, tá? Que isso é um time frame menor. Eu espelhei essa perna para baixo. Por que não essa perna aqui, ó? Por que não essa perna? Eu prefiro sempre ser mais conservador, tá? Eu poderia espelhar essa perna aqui, ó. Eu poderia espelhar essa perna mais para baixo aqui, ó. Ele jogaria o preço lá para baixo, tá? Mas eu sempre pego o movimento menor porque eu quero ser mais conservador. De repente, a dinâmica é dessa pernada, entendeu? Que eu acredito que seja. Por quê? Porque ontem ele sentiu essa região de alvo, primeiro alvo. Ele sentiu essa região, né? Eu esperaria um pullback até esse fundo, ou até mesmo nesse fundo aqui, tá? Eu esperaria. Ele perdeu o alvo de Fibo aqui, só que ele voltou novamente para cima, entendeu? Então quer dizer, a dinâmica pode ser nisso daqui, pode ser nesse Fibo aqui, a dinâmica. O que eu esperaria para os próximos dias em Itaú? Eu esperaria um repique no Itaú,
entendeu? Obviamente que se confirmar esse pivô de baixa do semanal, tá bom? Eu esperaria esse repique aqui, fazendo um repique aqui até as regiões aqui, ó, de fundo aqui, ou desse fundo aqui, e ele perdendo aqui essa região no preço, obviamente, jogaria os preços lá para baixo. Mas a princípio, por exemplo, para me fazer aporte em carteira, seria um ponto interessante de você fazer uma comprinha aqui para aportar na carteira, tá? Se fosse o caso, se o preço estivesse bom, dentro do seu preço teto. Não estou falando que tá, eu estou falando que essa configuração aqui de Fibonacci com preço seria uma região sim de interesse para compra. Você poderia comprar mercado, tá? Comprar mercado ou comprar via put. Quando eu entro via put, tá? Mas não é que ele aqui está numa região para comprar Itaú, tá? Estou falando que num ativo que você esteja interessado e ele tiver essa configuração, é interessante sim, tá? Mas de uma maneira geral, falando do ativo agora, eu esperaria um repique do Itaú. Esperaria um repique do Itaú nessa região, tá? Se realmente ele confirmar essa tendência de baixa que ele colocou a curto prazo no semanal, entendeu? Para fazer um pullback para voltar a cair. Mas caso contrário, para mim aqui ele pode sentir, pode rasgar para cima de novo. Eu não sei o que o mercado vai fazer, entendeu? Ninguém sabe o que o mercado vai fazer. A gente sabe a decisão que a gente toma. Se o mercado romper, rasgar aqui para cima, eu vou esperar uma configuração, um pivô de alta para me comprar, entendeu? Caso contrário, eu vou só aguardar para mim ver se ele cai mais. Tá bom? Então, nessa configuração que eu falei de compra, eu falei para encarteirar, tá? Nesse caso é para encarteirar, não para especular. Lembrando que quando você encarteira, obviamente que a curto prazo você não se preocupa se o ativo cair. Se o ativo for cair, você compra mais, tá bom? Agora, quando você especula, não. Quando você especula, sim. Você especula na alta, então você quer que o ativo suba. Não que quando você encartera você não queira, não é isso. Entendeu? Mas quando você encartera é porque tá num preço bom, entendeu? Você entende que o mercado pode cair mais, se cai mais você compra, entendeu? É nessa configuração. Tá bom? Não sei se ficou muito claro para vocês, ok? Qual a outra ação que eu gosto de olhar? Por exemplo, Vale também. O Vale, eu tenho um put vendido em Vale, desde aqui de baixo aqui. Tenho um put aqui, na região dos 50 reais. Eu tenho 1 quilo de put aqui em Vale. Por Fibo também. Por quê? Qual foi o meu raciocínio aqui? Quando eu montei essa estrutura. Eu vou montar isso tudo aqui rapidinho. O mercado não tinha essa configuração ainda. Tá? Quer ver? Ó? Vou só apagar aqui. O mercado estava aqui. Ó. O mercado fez esse pivô aqui, ó, de baixa em Vale. Mas eu entendia que naquele momento é um suporte interessante. Ele confirmou o pivô, ele chegou no segundo alvo e começou a rejeitar essa região. Quando ele fez esse candle aqui de rejeição nesse alvo de 100%, o que eu imaginei? Mesma coisa do Itaú, mesma coisa do Itaú. Falei, é uma região interessante para mim. Ele rejeitou essa região e está numa região de suporte no macro. No semanal, por exemplo, ele está numa região de suporte, entendeu? Aqui embaixo, aqui, ó. Ele estava aqui, ó. Ele estava aqui embaixo, numa região de suporte. Poderia cair um pouco mais? Sim, poderia cair um pouco mais por causa desse fundo aqui, ó. Desses fundos aqui. Até fiz um caixote aqui, pegando esses fundos. Mas eu acredito tanto em Fibo, que quando ele fez essa rejeição, aqui nesse alvo, no segundo alvo, eu acredito tanto em Fibo, quando eu percebi que ele rejeitou aqui nesse segundo alvo de Fibo, eu vendi 1 quilo de put aqui. Eu vendi 1 quilo de put. E o mercado confirmou. E está indo embora. E quais são os meus estudos agora? O que eu faço nesse caso? Eu estou fora do dinheiro na put vendida. Já estou fora do dinheiro. Então o que eu faço? Quais são os meus estudos? Como que eu faço nesse caso aqui? Por exemplo, eu vou pegar essa pernada aqui. Ó. Eu vou espelhar essa pernada aqui. Ó, que ele rejeitou. Eu vou espelhar essa pernada aqui para cima. Espelhei essa pernada aqui para cima. Entendeu? Ele rejeitou o primeiro alvo aqui, ó. Quando acontece isso aqui no primeiro alvo de Fibo, o que eu penso? O que eu imagino? Eu imagino que vai fazer um pullback, que seria normal também. Ele sentiu os alvos. Pensei, ele vai fazer um pullback, entendeu? Só que até entrou muito volume aqui nesse candle aqui, ó. Entrou nessa estrela aqui, ele entrou muito volume no primeiro alvo de Fibo, entendeu?
Tem muita gente que vendeu aqui, pode ter certeza, muita gente que vendeu, apostando na queda do papel. Mas como ele rompeu esse topo aqui, a princípio eu não apostaria na queda aqui. Eu não apostaria na queda. O que eu estou esperando aqui? Para mim fazer uma operação especulativa. Ele fazer um pullback até essa região de 54 novamente. Ou, melhor ainda, eu posso pegar essa pernada aqui, essa pernada que ele fez, tá? Essa pernadinha de alta aqui, tá fazendo essa correção, e ele tá sentindo essa região aqui, ó, do 55,04. É uma região bem importante de suporte. Só que é um movimento muito pequeno. Pode ser que ele corrija mais. Entendeu? Corrija mais. Para me fazer uma operação especulativa aqui, eu esperaria ele corrigir mais. Entendeu? Eu esperaria ele corrigir mais. Para mim, eu ficaria mais confiante de fazer uma operação aqui. Entendeu? Ou se ele perdesse aqui também, é assim, porque análise técnica você tem que mapear, você tem que cercar o preço. Ficar cercando, entendeu? Não é porque ele chegou aqui que você vai fazer uma operação. Quando ele chegar na região de interesse, você vai observar como o comportamento dos preços, o volume, entendeu? Não é chegou, comprou. Não, não é assim. Você vai observar. Se ele chegasse nessa região aqui e ele rejeitasse essa região, me interessaria, entendeu? Não sentir essa região e começasse a descer mais, a cair mais. A região limite para mim de interesse meu seria a região de 52, 55. Ele vai cair até aqui embaixo? Eu não faço a mínima ideia. A análise técnica ela não fala o que vai acontecer, ela fala de probabilidade. Então a gente opera probabilidade, tá bom? Então a princípio aqui ele sentiu esse Fibonacci aqui, desse movimento pequeno, só que eu não me sinto confortável de fazer uma operação aqui, de verdade. Embora ele tenha rejeitado, mas o volume é muito baixo, o volume aqui embaixo, aqui, ó, muito baixo esse volume, não é nem acima da média. Então eu não me sentiria confortável de abrir nenhum tipo de operação aqui agora, tá bom? Eu esperaria ele corrigir um pouco mais. Se ele subir, paciência, tem um alvo aqui em cima aqui, ó, no 58,38. O segundo alvo meu de Fibonacci desse espelhamento é aqui, entendeu? Então eu esperaria esse movimento se ele fizesse aqui para me especular até esse alvo do 58,38. Mas como eu não sei o que o mercado vai fazer, então eu não faço nada. Eu só vou fazer algo em cima do meu trade system. Se ele dá uma sinalização da maneira como eu opero, eu vou operar. Caso contrário, eu não faço nada. Tá bom? Banco do Brasil. Banco do Brasil, eu estava de olho em Banco do Brasil, né? O mesmo racional da Vale, mesmo racional do Itaú. No semanal, ele está em tendência de alta clara, tá aqui, ó, tendência de alta clara. A gente pode fazer alguns estudos aqui, por exemplo, dessa pernada de alta aqui. Vamos ver se ele tem algum tipo de contexto aqui. Pego e espelho essa pernada aqui. E olha, ele chegou no último alvo, ó. Chegou no último alvo. Ele violou esse último alvo aqui, ó. Ele violou isso aqui, ó, no semanal, tá? Ele violou. O que eu espero nesse caso? Eu espero, quando ele viola, né, quando ele fecha acima desse alvo, que ele continue. Ou ele faça um pullback, obviamente que não direto. Eu não espero que ele vá direto, eu espero sempre o pullback. Só que esse pullback aqui, ele não foi um pullback, na verdade ele devolveu tudo. Ele devolveu. Que também é natural, entendeu? Que também é super natural também, por causa do último alvo de Fibonacci. Esse alvo aqui é um alvo muito forte de reversão. É um lugar sim de você pensar em fazer a operação de reversão. No último alvo de Fibonacci, dessa pernada aqui, tá? Dessa dinâmica dessa perna aqui. O que acontece? Chegou lá, ele fez essa reversão. O que eu faço nesses casos? Agora eu vou fazer os meus estudos para baixo. O que eu fiz? Eu peguei essa pernada aqui, essa última pernada de alta que ele fez. Deixa eu pegar essa última pernada aqui, eu espelhei para baixo. Eu espelhei. Eu tinha alvo aqui na região dos 20,71. Logicamente que eu não sabia se ele ia chegar lá ou não. Entendeu? Obviamente que eu não sabia. Mas é um alvo. Tanto é que, ó, ele cravou os alvos. Esse aqui ele nem sentiu. Esse aqui já passou direto. Esse daqui ele sentiu como resistência. Fez um pullback, voltou a subir de novo. Agora voltou a cair. O que eu poderia fazer aqui? Qual estudo que eu poderia fazer aqui nesse caso? Como ele não sentiu esse alvo aqui, ele violou, eu só vou ver amanhã se vai confirmar.
que eu faço? Eu vou espelhar esse movimento para baixo. Entendeu? Então tem um alvo aqui na região dos 20, 28, tá? 19,53 e depois eu tenho esse alvo aqui, ó, do 18,86. Da onde que vem esse alvo? Esse alvo é de uma retração maior. Esse alvo é dessa retração maior, dessa pernada de alta toda aqui dele aqui, ó. Entendeu? Só que tem a média de 200 aqui, essa média de 200 aqui ascendente. É um suporte também para ele, entendeu? Mas Fibonacci para mim é uma ferramenta tão espetacular que eu sempre vou aguardar os alvos de Fibonacci, porque é uma ferramenta que ele respeita muito, o mercado respeita muito, mas muito mesmo. Então é uma ferramenta que eu uso no meu operacional, não abro mão, as minhas tomadas de decisões são sempre em cima de Fibonacci. Tá? Então, por exemplo, para aportar, para quem é buy and hold aqui, região interessante de compra com essa configuração de hoje. Tá? Ele vai chegar lá embaixo? Eu não sei, como eu falei, eu não sei. A análise técnica ela fala de probabilidade. A probabilidade de chegar nos 20 e 28 com essa configuração é grande, no 19,53 é grande, que é o segundo alvo, entendeu? Então, são pontos de entrada, são pontos de interesse sim de compradores, entendeu? E você vai observando como que ele vai se comportando nesses alvos, entendeu? Esse último alvo aqui, ó, esse último não, na verdade é a última retração, né? Não é o último alvo, a última retração, que é do semanal, que é esse movimento maior, que é a última retração de 61,8. Também é um alvo possível. Lembrando que a média de 200 no semanal ela está ascendente. Então, se ela está ascendente, é um suporte bem forte, tá bom? Então, pessoal, é um vídeo um pouco mais longo, tá? Mas é da maneira como eu faço as operações, usando a análise técnica, tá bom? Para tomada de decisão, tanto para especular, tanto para encarteirar. Obviamente que tem outras coisas, por exemplo, para me encarteirar, eu entro via put, eu não entro no mercado, tá bom? Algumas especulações, algumas não, todas as minhas operações de especulações também são usadas com opções, tá bom? Não compro mais a mercado, só uso opções. Para mim é muito melhor o manejo, tá? Para mim é muito melhor até para o meu gerenciamento de risco, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se puderem se inscrever no canal, se inscrevam. Vou sempre alimentar o canal com esses conteúdos agora, tá bom? Deixa um like e mais uma vez obrigado pela atenção.